Excesso de pelos no corpo. Causas e métodos para eliminá-los. Se você tem a pele sensível, é importante que preste atenção no método escolhido para eliminar os pelos, já que alguns são muito agressivos. O nome científico do excesso de pelos no corpo é hipertricose, e esta condição tem diversas causas. A sua principal consequência é uma quantidade excessiva de pelos em diversas partes do corpo. Neste artigo, falaremos sobre este problema e daremos alguns conselhos a respeito de como eliminar os pelos, caso você queira fazer isso. O excesso de pelos no corpo. Em algumas mulheres, os pelos crescem mais do que o normal no pescoço, no queixo, no peito, nas pernas, nas costas e abaixo do umbigo. Isso não configura um problema de saúde, mas pode ser um incômodo relacionado à estética e à beleza. A hipertricose pode aparecer de forma leve ou, em casos extremos, pode ser tão excessiva que não permite que o paciente mantenha uma vida normal. Neste ponto, temos a obrigação de fazer um comentário. Embora, a priori, a hipertricose seja apenas um problema estético, ela também pode ser um sintoma de outros problemas de saúde, especialmente quando surge de forma súbita. Portanto, nesses casos é preciso consultar um médico para descartar doenças que possam estar originando o excesso de pelos. A presença de pelos em nosso corpo. Sabe-se que as mulheres raspam, depilam ou usam outros métodos para remover seus pelos, sobretudo das pernas, da virilha e das axilas. A penugem não possui glândulas sebáceas e é composta por fibras capilares muito curtas e finas, de no máximo 2 milímetros. Quando aumenta de tamanho e grossura por ação hormonal androgênica, a penugem se converte em pelo. A produção deste hormônio é maior nos homens, e por esse motivo eles têm pelos mais grossos do que as mulheres. Pode acontecer que uma mulher tenha uma maior produção de hormônios androgênicos, por isso, tenha pelos mais longos e grossos. Outro fator que determina o excesso de pelos nas mulheres é a genética. Os folículos capilares respondem a diferentes hormônios, como, por exemplo, a testosterona, outro do tipo masculino. A região íntima é onde há a maior quantidade de estímulos desses hormônios. Portanto, o pelo cresce em maior quantidade nesse local, tanto em homens quanto em mulheres. O mesmo ocorre nas axilas, com outra grossura e densidade. Porque os níveis de hormônios androgênicos podem aumentar nas mulheres. Pode ser por diferentes patologias, como hiperplasia suprarrenal congênita, doença genética que afeta as glândulas suprarrenais e produz uma maior quantidade de certos hormônios, como o cortisol ou os hormônios sexuais, e ovários policísticos. O excesso de pelos também pode ser provocado pela tensão ou o estresse mental, o excesso de peso e a infertilidade. Métodos para combater o excesso de pelos no corpo. Como existem diversas técnicas para remover o pelo corporal e tratamentos para reduzir a produção de certos hormônios, a hipertricose não é um problema médico significativo. Assim, está dentro do segmento estético para muitos profissionais. No entanto, o aumento do pelo corporal pode causar problemas na autoestima da mulher e fazer com que ela se sinta deprimida, sem confiança em si mesma, etc. Se o pelo começar a crescer de maneira incontrolável, isso pode ser consequência da influência do estresse nos hormônios, por exemplo. Existem outros hormônios que podem compensar esta situação, receitados pelo médico. Se a paciente não estiver interessada em fazer uso de algum tipo de medicação, deve recorrer aos métodos tradicionais de depilação. Cera depilatória é um dos mais populares em alguns países.
Pode ser aplicado em casa ou em um salão. Depilar-se com cera tem vantagens que outras técnicas não oferecem, como, por exemplo, o fato de que o pelo demora mais tempo para voltar a crescer, entre 4 e 5 semanas. Conforme o tempo vai passando e a depilação vai sendo feita regularmente, a raiz do pelo fica mais fraca e ele se torna mais fino. A desvantagem é que este é um método doloroso, principalmente se houver muito pelo ou ao depilar regiões como a virilha. Lâmina de barbear é muito usada pelos homens, ainda que possamos encontrar algumas versões destinadas a mulheres no mercado. Existe uma crença de que, ao usar esta técnica, o pelo se torna mais grosso e escuro, mas isso não é comprovado. O bom deste método é que ele não dói, mas requer um uso constante, já que os pelos voltam a crescer muito rapidamente. Pinça. Esse tipo de depilação não é recomendado para mulheres com excesso de pelos no corpo, já que a pinça é usada pontualmente para remover poucos pelos, como no caso da sobrancelha, por exemplo. Depilação a laser ou fotodepilação. Estas opções, que são realizadas em centros especializados, podem ser uma solução para mulheres com uma quantidade excessiva de pelos. O lado ruim é que são tratamentos caros, e a sua eficácia não foi comprovada em 100% dos casos. Creme depilatório para remover o excesso de pelos no corpo. É uma alternativa simples e indolor para remover os pelos. Em algumas mulheres, causa irritação na pele. Antes de usar estes cremes, é recomendável fazer um teste aplicando uma pequena quantidade em uma região da perna. Se ficar vermelho, começar a coçar ou arder, remova imediatamente e não volte a usar. Agora que você já sabe quais são as causas do crescimento excessivo dos pelos corporais, experimente esses métodos mencionados acima para eliminá-los.